A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Uma boa noite aí para vocês. Deve ser aí por volta das 20 horas. E eu acredito que vocês hoje estão reunidos para aprender um pouco mais sobre teologia. Então, vamos para a continuidade desse seminário de teologia que eu acredito está sendo bem enriquecedor para vocês. Eu espero mesmo de coração que vocês estejam gostando, né? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com essas aulas que nós tivemos até aqui. Sei que é muito pouco, relativamente muito pouco, o que nós aprendemos até agora, mas eu acho que já deu, pelo menos eu acredito, que já deu para vocês terem um norte, né, do que é que nós vamos tratar a partir de agora. Introdução à Teologia é uma disciplina bem introdutória mesmo, então nós não nos aprofundamos em muita coisa na primeira disciplina, e eu resolvi por bem entrar propriamente na teologia com essa disciplina que nós daremos início hoje, que é a Bibliologia. Isso porque eu acredito que é por ela que nós devemos começar. Se ela é a nossa regra de fé e prática, se a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus, nós acreditamos nisso, nada melhor do que nós iniciarmos com Bibliologia, que é o estudo da Bíblia, né? É uma disciplina da teologia sistemática, que nós já estudamos isso aí nos prolegômenos da teologia. Então, vamos estudar os desdobramentos, então, dessa disciplina maravilhosa. Eu preparei algumas aulas. Eu acredito que essa disciplina, por mais que ela seja enriquecedora e essencial para o estudante de teologia, é preciso também dizer a vocês que ela não é muito grande, né? Então, basicamente, eu preparei essa disciplina, Bibliologia, tratando de conceitos e perspectivas, né? São duas direções que nós vamos tomar. A minha programação é que em 3 aulas nós vamos encerrar essa disciplina. Nós teremos esta aula de hoje, nós teremos uma próxima e na última será apenas a cereja do bolo dessa disciplina, que eu vou falar sobre os materiais, né, da disciplina de Bibliologia. Então, eu acredito que em 3 aulas nós vamos matar essa matéria. Essa aula de hoje, acredito que ela ficará ali entre 1 hora e 1h15, 1h20. A próxima, eu acredito que ficará um pouco mais, ali 1h30, porque nós vamos trabalhar um pouco sobre os conceitos. E a última também vai ficar em torno de 1 hora, porque eu vou fazer o resumo de tudo, trazer algumas informações adicionais que eu percebi que ficou faltando, né? Principalmente, eu espero que vocês tragam os feedbacks, né, dessas 2 aulas que nós vamos ter, essa de hoje e a próxima, porque a minha última aula vai ser com base nas defasagens que eu percebi que ficou dessa primeira com a segunda aula, tá bom? Então, o meu pedido é que vocês, nessas 2 aulas, a de hoje e a próxima, vocês fiquem bem atentos, vocês escrevam. Eu disponibilizei para vocês o handout. Ah, professor, mas, poxa, aqui é uma página só. Pois é porque esse handout é só para vocês terem um discernimento do que é que nós vamos tratar hoje, né? Mas eu, particularmente, eu não gosto de dar toda a aula de antemão, porque eu preciso que vocês atentem para o que eu vou falar. Depois da aula, aí sim eu disponibilizo o slide, tá bom? Então, o que eu coloquei aí no handout é a base da nossa aula de hoje. Vocês vão acompanhando aí gradativamente e anotando sempre no papel, tá? Sempre anotem. Depois, se precisar, revisem a aula. Ela fica gravada no YouTube. É só vocês clicarem no link da aula. Ela vai estar lá no YouTube. Mas eu preciso muito que vocês anotem todas as dúvidas que vocês tiverem da aula de hoje e da próxima aula, porque a terceira aula, que vai ser o fechamento dessa disciplina, será onde eu vou colocar o ponto nos is, tá bom? Então,
Vamos lá. Bibliologia, conceitos e perspectivas. Bom, como eu falei para vocês, o que é que nós vamos tratar nessa aula de hoje? Esse aqui é o sumário da nossa aula, não de hoje, mas da disciplina toda. Nós vamos dividir a disciplina em 5 partes, que vem a ser a bibliologia, ou seja, os desdobramentos da bibliologia, por que essa matéria, né? Por que é importante estudar essa matéria, quais os motivos, por que se faz necessário estudar essa matéria. Depois nós vamos tratar da etimologia, né? Saber da origem da palavra, da onde surgiu o nome Bíblia, por que se chama Bíblia. Depois, nós vamos falar sobre o panorama histórico da Bíblia. Nós vamos falar sobre a formação do cânon, como é que a Bíblia se tornou a Bíblia, como é que o Antigo Testamento se formou o Antigo Testamento, o Novo Testamento se tornou o Novo Testamento, e por aí vai. Isso tudo nós veremos na aula de hoje, tá? O tópico 1, 2 e 3 nós veremos na aula de hoje. O tópico 4 nós veremos na próxima aula. Vai ser uma aula só para o tópico 4, que são os conceitos gerais da Bíblia. Então, nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia, a credibilidade da Bíblia, a inerrância, a inspiração, a revelação, a iluminação. Então, todos os conceitos que abrange a Bíblia Sagrada, nós vamos tratar na próxima aula, que é esse item 4 do nosso sumário. E, por fim, na última aula, nós vamos fazer aí trazer para vocês, né, como é que a Bíblia chegou até nós em termos de materiais utilizados, né? Hoje nós temos ela no papel, mas sempre foi assim? Como é que se deu aí esse processo de confecção da Bíblia, de escrituração da Bíblia Sagrada, né? Então nós vamos estudar desde quando ela é escrita lá no Monte Sinai, né, por Deus, nas tábuas da lei, até o papel que nós utilizamos em nossos dias. Tá bom? Então, esse é o nosso sumário. Eu espero que você, a partir de agora, já saia de Nárnia e venha aqui para a nossa aula, porque a partir de agora as coisas começam a apertar, né? Então, aperte o cinto, né? Como um piloto de avião, aperte o cinto. Essa nave aqui agora, ela vai voar. Vamos lá, pessoal? Pois bem, conforme está no handout de vocês aí, antes de nós entrarmos propriamente nas características, né, no nosso sumário da bibliologia, eu preciso introduzir com vocês 7 perspectivas sobre a Bíblia. São 7 visões, 7 formas de você enxergar, 7 proposições que é preciso que você compreenda ao estudar essa disciplina chamada bibliologia. Eu costumo dizer, inclusive, que tudo que nós vamos ver a partir de agora, no que concerne a Bíblia Sagrada, tudo aquilo que envolve a Bíblia Sagrada, está dentro dessas 7 perspectivas. Bom, e a primeira delas, então, é: a Bíblia, ela não caiu no céu. O que é que você está querendo dizer com a Bíblia, ela não caiu do céu? Eu estou querendo te dizer que a Bíblia, como você tem na sua mão hoje, não foi Deus que juntou os 66 livros, não foi Deus que juntou, que fez a divisão do Antigo e do Novo Testamento, sabe? E deu para uma pessoa e falou assim, ó, aqui está a minha palavra, aqui está as escrituras, aqui está o cânon. Não foi isso. Houve um processo de tradição oral, houve um processo de tradução, houve um processo de escrituralização, houve um processo de reedição, né, das escrituras, né? Houve um período que não tinha mais cópia das escrituras e teve que escrever tudo de cabeça, né? Então, a Bíblia como nós temos ela hoje, que vem da editora, ela não caiu do céu. Ela fez parte de um processo e é esse processo que nós vamos estudar nessa disciplina. Como é que se deu esse processo
de quando Deus falava com Moisés, por exemplo, entendeu? Dizendo para Moisés, escreve tudo o que eu vou te falar agora, como falou para Jeremias lá no capítulo de número 30, se não me falha a memória, 30 ou 33, escreve tudo isso em um livro. Ou como fez Esdras, né? Reúne todo o material que tem ali no período da pós-exílico, né? da reconstrução, novamente, do segundo templo. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar nessa matéria, que você precisa ter como perspectiva, como um ponto de vista, é que a Bíblia ela não caiu do céu. Beleza? A segunda coisa que você precisa ter como perspectiva sobre a Bíblia é que, por ela não ter caído do céu, houve um processo de inspiração do Espírito Santo para a confecção dos livros que nós temos na Bíblia. Então, veja bem, por mais que a Bíblia tenha sido escrita por pessoas compostas de humanidade, né? Composta de carne e osso, houve uma mente divina por detrás dessa confecção, dessa manipulação, sabe? E confecção das Escrituras. Nós vamos estudar nos conceitos da Bíblia de inspiração que existem diversas características, diversas vertentes sobre inspiração, né? Várias teorias, né, que a teologia ela nos apresenta, tentando encontrar um ponto de encontro para entender mais ou menos como é que se deu esse processo de inspiração. Como é que se deu? Deus tomava a pessoa, ela escrevia, Deus dava liberalidade para o escritor bíblico escrever com o seu vocabulário, o Espírito Santo ditava e as pessoas escreviam. Como é que se deu esse processo de inspiração? Tudo isso nós vamos estudar nessa disciplina. Mas o que eu preciso que você tenha como perspectiva é que a Bíblia ela foi inspirada por uma mente divina a pessoas compostas de humanidade. Beleza? Uma terceira perspectiva que vocês precisam ter em mente é que a Escritura é normativa e não negociável. Gente, se hoje as igrejas tomassem essa terceira perspectiva para si, nós não estaríamos vivendo uma catástrofe, um analfabetismo bíblico e uma promiscuidade dentro da igreja. O que é que você está querendo dizer com isso, professor? Eu estou querendo dizer com isso que se a igreja mundial, né, a igreja enquanto igreja, seja aqui no Brasil, seja em Portugal, seja na Espanha, seja na Ásia, no Oriente, independente, se a igreja ela tomasse para si a normatividade que existe na palavra de Deus e não negociasse o que essa norma diz, a igreja continuaria sendo a igreja com as premissas que apontam lá para o início dela, de Atos, capítulo de número 2. Eu acho que muitas das coisas que nós perdemos, muitas das características da igreja primitiva que nós perdemos, é porque nós deixamos a Escritura não ser mais a nossa norma. Por mais que nós dizemos o tempo todo, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas existe um termo dentro da teologia que eu preciso que vocês gravem, é normans. A Bíblia ela é a norma das normas e nós não podemos negociar. Quando a gente estiver daqui a pouco estudando sobre o liberalismo teológico, que faz com que a Bíblia não seja a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, a gente vai ver isso também na próxima aula, quando estivermos trabalhando alguns conceitos de inerrância, por exemplo, da Bíblia Sagrada, vocês vão perceber que uma das principais características do liberalismo teológico com relação à Bíblia é fazer com que ela seja apenas uma literatura comum e não a palavra de Deus. Porque ela, enquanto palavra de Deus, ela é poder. É isso que Paulo escreve lá, Romanos capítulo 1, versículo 16, que ela é o poder de Deus e salvação a todo aquele que neles crê. Então, essa é uma perspectiva que nós não podemos deixar de ter concernente à Bíblia.
ela é normativa. Não podemos negociar. E nem dá para se fazer teologia negociando com os seus valores. Só assim, para que vocês fiquem aí com uma pulgazinha atrás da orelha, quando nós estudarmos o Pentateuco, eu vou trabalhar com vocês um dos braços, né? Na verdade, é um dos filhos do liberalismo teológico, que é a hipótese documentária. E na hipótese documentária, alguns teólogos, né, eles tentam nos dizer que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. E aí eles dão alguns motivos, né, que faz até você realmente pensar assim, poxa, tem razão. Rapaz, ele tem razão. Como é que Moisés escreveu se tem isso, mas não tem isso? A gente só vai aprender na próxima matéria, tá? Lá quando nós estivermos estudando teologia do Antigo Testamento e trabalharmos o Pentateuco. Mas é só para vocês entenderem que o liberalismo teológico ele vem justamente para fazer com que a palavra de Deus deixe de ser a palavra de Deus. E se a gente deixa a Escritura não ser mais normativa, aí, meu amigo, ela se tornará apenas mais uma literatura para nós colocarmos na nossa biblioteca. Então, uma terceira perspectiva, ela é normativa e não negociável. Uma quarta perspectiva isso aqui pega, tá? Olha só, a Bíblia, ela é para o nosso tempo, mas não sobre o nosso tempo. Isso tem uma verdade, e eu não vou dizer que isso tem uma mentira, porque não tem uma mentira, mas isso tem duas verdades, mas uma verdade, ela é entre aspas, vamos dizer assim. Eu já explico para vocês. A primeira verdade dessa frase é a seguinte: a Bíblia é para o nosso tempo. Sim, ela é para o nosso tempo. Mas ela não fala sobre o nosso tempo. Ela fala de uma realidade passada. E qual é a quase verdade, professor, que você falou? É porque esse não sobre o nosso tempo, alguém poderia indagar. Mas e as profecias apocalípticas não falam do nosso tempo? Mais ou menos. As profecias futurísticas, apocalípticas, né? Elas apontam sim para um fim, para o fim do mundo, para os últimos dias. Mas nós não sabemos se nós estamos vivendo os últimos dias. Nós costumamos muito dizer, estamos vivendo os últimos dias, mas isso na realidade é um termo que se tornou comum dentro, principalmente das igrejas pentecostais, de que nós estamos vivendo os últimos dias, porque esse é um termo bíblico, né? Pedro já falava que estava vivendo os últimos dias. Paulo já falou lá em 1 Coríntios 15 que nós estamos vivendo os últimos dias, Tessalonicenses também. Então a gente vive os últimos dias desde que Jesus foi assunto aos céus. Então, a Bíblia é para o nosso tempo porque ela, por ser a palavra de Deus, ela nos direciona a viver uma vida em santidade, uma vida reta, uma vida correta, com base nos princípios legados por Cristo, pelos apóstolos e por Deus na inspiração da palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Mas ela não fala sobre o nosso tempo. É por isso que tem que ter o teólogo, né? Vocês, enquanto teólogos, vocês têm que ter essa preocupação de utilizar a Bíblia e fazer a contextualização da Bíblia, né? Que não fala do nosso tempo, é de um outro tempo, de uma outra época, de uma outra cultura, mas é preciso que essa época, essa cultura, esse tempo seja contextualizado para a nossa época, para a nossa cultura e para o nosso tempo. Então, ela é para o nosso tempo porque ela é nossa regra de fé e prática e nos conduz a viver no nosso tempo. Mas ela não é sobre o nosso tempo, ela trata sobre uma cultura, sobre uma forma de viver, sobre costumes, né, totalmente diferentes do que a gente vive hoje. Mas no que diz respeito à ética, à moral e à vida cristã, continua falando sim ao nosso tempo. A quinta perspectiva: devemos interpretar a Bíblia de forma séria, mas nem sempre de forma literal. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando a gente estuda hermenêutica, a gente aprende que a história da igreja ela sempre lidou
com duas igrejas. A história da igreja ela sempre trabalhou com duas perspectivas de interpretação bíblica. A primeira é a escola de Alexandria e a segunda é a escola de Antioquia. A escola de Alexandria era uma escola muito mais alegórica de interpretação. Os teólogos que vinham dessa escola costumavam alegorizar muito o texto bíblico, tanto que é dessa escola de Alexandria que vem a interpretação de que Ezequiel 26, 27 e 28 se trata de Lúcifer, enquanto a escola de Antioquia trata Ezequiel 26, 27 e 28 não como Lúcifer, mas como rei de Tiro, é uma interpretação puramente literal. Então, você percebe que existem dois tipos de interpretação. Então, nós devemos interpretar a Bíblia de forma séria, com seriedade, mas nem sempre é o que de fato está ali no texto. Cabe ao teólogo ter essa percepção, né, de saber se o texto da Bíblia ele é literal ou alegórico. Essa é uma perspectiva que nós temos que ter em mente, porque dependendo do nível de interpretação que nós fizermos, a própria autoridade da Bíblia está em xeque. Entendeu? Porque dependendo de uma possível interpretação errada que você fizer, exemplo, 1 de Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, esse é o texto base para que nós dizermos que a palavra de Deus ela é inspirada. Só que se você interpreta a expressão teopneustos de forma equivocada, essa inspiração de toda a escritura estará equivocada também. Por quê? O que é escritura? Escritura é só o Antigo Testamento ou escritura também é o Novo Testamento? Porque quem está escrevendo isso é Paulo. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada. Mas será que Paulo sabia que essa carta de Timóteo também teria inspiração para poder se tornar parte da palavra de Deus? Então, que escritura é essa? Essa escritura está se referindo ao Antigo Testamento, apenas a Torá, ao Antigo Testamento e os Evangelhos que Paulo tinha acesso quando ele escreve a primeira carta de Timóteo. O que é escritura? Teopneustos. Pneustos é soprar, teos é Deus. Então é Deus soprando a escritura. Mas Deus está soprando em quem? Soprou só no Antigo Testamento, nos autores do Antigo Testamento ou nos autores do Novo? Você percebe que, dependendo da forma que a gente interpretar o texto, a gente pode colocar em xeque a própria inspiração das Escrituras. Por isso que uma das perspectivas sobre a Bíblia é que a gente tem que interpretar ela de forma séria. Nem sempre de forma literal e também nem sempre de forma alegórica. Eu poderia complementar aqui esse item 5. Beleza? Sexta perspectiva. O propósito das Escrituras é conhecimento, fé, amor e esperança. Gente, esse quarteto fantástico aí, esse quadrilátero, né? Conhecimento, fé, amor e esperança, a gente poderia ficar falando aqui um bom tempo sobre por que você estuda as Escrituras para ter conhecimento, por que você estuda ela para ter fé, por que você estuda ela para ter amor e por que você estuda ela para ter esperança. Mas só para resumir, você estuda ela para ter conhecimento, porque sem conhecimento você não tem fé. Você estuda ela para ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você estuda ela para ter amor, porque é nela que nós aprendemos como é que Deus ele amou. E por Deus ter amado, nós também precisamos amar. E você estuda ela para ter esperança. A esperança de que o mesmo que veio, morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus, ele também diz que vai voltar. Então a Bíblia trabalha com esses 4 pilares: o pilar do conhecimento, o pilar da fé, o pilar do amor, o pilar da esperança. Isso você pode até pregar. Você percebe que é uma perspectiva que pode se transformar até em uma pregação. A Bíblia ela trabalha nesses 4 pontos: do conhecimento, da fé, do amor e da esperança. Esse é o propósito, assim, sabe? Resume o propósito da Bíblia Sagrada: conhecimento, fé, amor e esperança. Qualquer outra coisa que você falar, eu posso encaixar
uma dessas quatro, um desses quatro propósitos aqui. Beleza? Por fim, Cristo é o centro. Bom, se por um lado o propósito é ter conhecimento, fé, amor e esperança, por outro lado, o que é o centro da Bíblia Sagrada, da Bíblia cristã? Jesus. Todos os livros da Bíblia, todos, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar, de uma forma ou de outra, a imagem de Jesus. Você vai encontrar. Não tem como você fugir disso. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro da palavra de Deus. Beleza? Bom, dito isto, trabalhando então essas 7 perspectivas, nada melhor do que a gente entrar propriamente na matéria agora. Tudo que nós vamos ver daqui em diante está relacionado com um desses 7 pontos aqui, uma dessas 7 perspectivas. Aqui foi apenas um resumo. Agora a gente vai, de fato, de verdade, para o que interessa, que é a bibliologia. Bom, começando então aqui com uma pergunta. O que seria a bibliologia? Seria, então, essa matéria? Bom, é uma matéria que compreende a teologia sistemática, que nós já estudamos, tendo como um de seus pressupostos o estudo da Sagrada Escritura. A priori, a bibliologia tem por definição uma averiguação, muita atenção aqui, pessoal, uma averiguação de forma panorâmica da formação, desenvolvimento, divisões e assuntos gerais concernentes à Bíblia. Então, basicamente, a bibliologia, ela tenta, de alguma forma, compreender essas 4 áreas da Bíblia: a sua formação, o seu desenvolvimento, as suas divisões e os assuntos gerais concernentes a ela, ou seja, os conceitos que envolvem a Bíblia. E é o que nós vamos fazer aqui, tá bom? A partir de agora, nós vamos trabalhar aquelas 7 perspectivas que nós já estudamos dentro dessas 4 vertentes aqui, formação, desenvolvimento, divisão e assuntos gerais, beleza? Vamos lá, então. Qual o propósito da bibliologia? Bom, o propósito da bibliologia é demonstrar que a Bíblia, ela não é, em hipótese alguma, apenas um livro, mas é, sobretudo, a palavra de Deus, o escrito divino humano. Lembra que nós falamos lá na perspectiva da mente divina atuando na mente humana? Então, ela é o escrito humano, o escrito divino humano, que foi inspirado por Deus a alguns homens para servir de bússola e nortear a vida do ser humano. Tem uma frase excepcional do Dietrich Bonhoeffer, um pastor, teólogo alemão. Tem uma história belíssima, tem livros excelentes. Tem um livro dele chamado O Discipulado. Depois leiam em conjunto aí vocês, estudem cada capítulo desse livro. É nesse livro que ele fala sobre, não sei se vocês já ouviram essa expressão, ele faz a distinção da graça barata, né? Já ouviram falar sobre isso, sobre a graça barata? A graça fútil, a graça inútil, é do Dietrich Bonhoeffer. E ele tem uma frase excepcional com relação à Bíblia que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco. Ele diz o seguinte: não tente tornar a Bíblia importante. Ela já é importante em si mesma. Olha que frase interessante. Vamos compreender ela um pouquinho? Não tente tornar a Bíblia importante. Ela já é importante em si mesma. Tudo aquilo que você fizer para fazer com que a Bíblia seja mais proeminente, tudo aquilo que você tentar, todo esforço que você colocar para produzir nas pessoas que te ouvem um amor maior pela Bíblia, se você não fizer,
ela por si só já vai ser importante. Bom, a gente entende aqui que o Bonhoeffer está querendo dizer é que independente do que você faça para tentar colocar a Bíblia em proeminência, ela por si só já é proeminente, ela já é importante. Ela não precisa de validação humana, ela já é válida por si só, simplesmente por ela ser a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus. Se você quiser conhecer a Deus, você vai até ela, você recorre até ela. Então, é por isso que eu entendo que o Bonhoeffer está querendo dizer é que muitas das vezes nós tentamos mostrar para o mundo a grandeza que existe na palavra de Deus. Isso não é nem errado, mas se nós não fizermos isso, ela não deixa de ser grande. A grandeza não está nas palavras que nós usamos para tentar defender ela. A grandeza já está nas palavras dela. A grandeza da Bíblia não está na verdade que nós tentamos impor ao falar dela. Ela já é a própria verdade, ela já é a veracidade em si. Então, é esse entre aspas, livro que nós estamos estudando, que não é apenas um livro. É livro porque está em páginas, mas é a palavra de Deus. Nós lemos e ouvimos Deus falar conosco através dele. A Bíblia é tão interessante, pessoal, que estudos mostram que pessoas que nunca tiveram contato com religião leem a Bíblia porque encontram na Bíblia, principalmente nos Salmos, uma espécie de calmante. Então, existem pessoas que quando estão em situações difíceis, agonizando, angustiadas, elas leem a Bíblia e, como no passe de mágicas, dizem elas, essas pessoas ficam calmas, tranquilas. Mas nós sabemos que não é como um passe de mágica, é o Espírito Santo de Deus. E na medida que a pessoa tem contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai colocando, vai falando ao coração e vai se comunicando com quem se comunica com a palavra de Deus. E como num diálogo, você vai lendo e vai falando. E é por isso que a palavra de Deus, como diz o escrito aos Hebreus, ela é viva e eficaz. Então, como diz Dietrich Bonhoeffer, não tente tornar a palavra de Deus, a Bíblia, importante. Ela já é importante por si mesma. Vamos dar continuidade aqui então? Porque tem mais coisas boas aqui para a gente ver. O quê? Olha só, a força desse livro, pessoal, na sociedade é tão marcante que governantes e monarcas reconheceram a eficácia desse livro na sua administração. Certa vez, George Washington, primeiro presidente, o fundador dos Estados Unidos da América, ele falou o seguinte: impossível é governar bem o mundo sem Deus, e principalmente sem a sua palavra, sem a Bíblia. De outro modo, Abraham Lincoln, o 14º governador dos Estados Unidos, ele vai escrever: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já nos deu. Todo bem, da parte do Senhor, do mundo, nos é transmitido nesse livro. O que Abraham Lincoln está tentando nos dizer aqui é que todo bem, tudo aquilo de benéfico, sabe, que Deus poderia fazer com a gente, ele fez, não apenas entregando o seu filho na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, mas deixando um manual, uma bússola de como viver, como passar os momentos difíceis aqui na Terra. Como? Com a palavra de Deus. Porque lá você encontra a resposta para tudo. E é por isso que hoje a Bíblia Sagrada ela está, estão até tentando tirar, tá? Mas ela está em todas as instâncias do governo. Você vai ver no Senado, no STF, na Câmara dos Deputados, tem uma Bíblia Sagrada lá. Tem menções honrosas à Bíblia Sagrada, porque existe
o reconhecimento de que ela não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus. Embora muitos olhem com desdém para ela, não só hoje, mas desde lá do século XVII em diante, as pessoas começam a olhar, depois que dá-se início ao método científico e por aí vai, ela cai em descrédito, mas ela não deixa de ser a palavra de Deus. Porque lembra, Dietrich Bonhoeffer, não tente tornar a palavra de Deus importante. Ela por si só já é. Então, por mais que ela esteja em descrédito para com os governantes, querendo ou não, ela não deixa de ser, em momento algum, a palavra de Deus. Beleza? E por que é que nós estudamos hoje, pessoal, a bibliologia? Porque hoje nós sofremos por conta de um sistema maligno que iniciou aí lá no século XVII, conhecido como liberalismo teológico, que trouxe um ceticismo sem tamanho para com a Bíblia, onde diziam alguns deles que a Bíblia Sagrada ela não era inerrante, inspirada e infalível. Ou seja, o liberalismo teológico veio para destronar as principais características da Bíblia Sagrada, que ela não tem erro, que ela não foi inspirada por um ser divino, foi uma construção de homens dotados que conseguiram escrever histórias fenomenais, e essas histórias, então, foram encorpadas em um grupo maior de histórias e que elas foram se afeiçoando uma com a outra e, por fim, ela não é infalível, ela é falível, ela tem falhas, tem erros, tem distorções, tem acréscimos e por aí vai. Então, o liberalismo teológico ele vem justamente de uma forma ou de outra para tentar tirar a parte divina da Bíblia Sagrada. Olha o que eu coloco nesse parágrafo. Sistemas como o método histórico crítico, inspirado por Jean Struck e dado continuidade por inúmeros teólogos, como a desmitologização de Rudolf Bultmann, que retira da Bíblia toda a perspectiva de milagre e experiências transcendentais, foram fatores determinantes para uma descrença da inspiração, autoridade e inerrância da Bíblia Sagrada. Esses homens, pessoal, eles fazem o quê? Eles utilizam da metodologia científica que está em vigor ali no século XVIII, né, 19 e 20, eles se utilizam desses métodos científicos para tratar a Bíblia não mais como a palavra de Deus. Bom, se a ciência ela tem avançado nos estudos literários, né, se já tem métodos de crítica textual para a gente saber quando esse texto foi escrito, quando é que essa palavra aqui ela era utilizada, então com base na palavra que está ali no texto, a gente consegue, através de estudo, saber de quando é esse texto, para saber se realmente esse texto é da época do exílio, se esse texto aqui realmente foi Josué que escreveu, se essa forma de escrita, na verdade, não é tão antiga assim, é um pouco mais próxima do nosso tempo. Então, a crítica textual, ela é justamente isso. O método histórico crítico é justamente ferramentas da hermenêutica, ferramentas da metodologia científica para você estudar a Bíblia com os olhos do ceticismo, do criticismo, para começar a olhar a Bíblia como uma literatura comum. Então, da mesma forma que eles faziam com as obras de Platão, então você pega aqui uma obra de Platão, né, e começa a analisar. E com base na forma que essa obra está escrita, você percebe, você consegue identificar se essa obra aqui é do século III a.C., se é do século II, se é do primeiro século, se é do quarto século, se é do primeiro milênio. Então, com base nessa metodologia, que ela não é ruim, né? Ela não é de todo ruim, porque o método histórico crítico, com todas essas
ferramentas que ela traz, como método histórico, como a crítica textual, a hipótese documentária, que a gente vai tratar em outras disciplinas, elas não são de todo ruins, porque elas vêm de uma forma ou de outra para poder trazer datação para os manuscritos, entendeu? Só que a partir do momento em que os teólogos eles vão com essa metodologia para a Bíblia Sagrada, tirando da Bíblia Sagrada essa questão da inspiração, eles começam a lidar apenas com um livro qualquer. E quando você lida com um livro qualquer, você não tem mais aquele temor de estudar a Bíblia como a palavra de Deus. Você passa a estudar a Bíblia como um crítico. E é a partir daí que começa a vir de teólogos, porque tanto Jean Struck como o Rudolf Bultmann são pastores, eles são teólogos, eles não são filósofos, eles não são ateus, eles não são da ala progressista, eles são teólogos que passam a estudar a Bíblia com a ótica do seu tempo. Lembra de alguma coisa lá atrás, a gente falou sobre isso, o anacronismo. O que é que eles fazem? Eles interpretam a Bíblia Sagrada com óculos do seu tempo. E qual é o óculos? Qual é o óculos que eles estão usando, pessoal? É o óculos da metodologia científica. Não tem mais fé, entendeu? Não tem mais crença, não tem mais transcendental, não tem mais realidade espiritual, não tem mais o sobrenatural, não tem mais o metafísico. Agora é tudo empírico, é o que se pode ser provado, é o que se pode ser averiguado, é o que pode ser manipulado, mas a fé não manipula, o milagre não se explica, a ressurreição de Cristo é inexplicável. Então, a partir do momento em que você tem situações na Bíblia que a ciência não explica, que os métodos histórico-críticos não explicam, nada melhor do que você dizer que isso tudo não existiu, que era mito. É por isso que existe a desmitologização de Rudolf Bultmann, porque ele vai dizer que tudo aquilo que existe na Bíblia Sagrada que remonta ao transcendental, ao milagre, ao metafísico, não passa de mito. Não passa de uma invenção dos autores bíblicos para dar mais glamour à história, entendeu? Para deixar a história mais emocionante, para fazer com que a história de Jesus fosse propagada, né? E fosse aceita com mais facilidade. Nada melhor do que você criar um super-herói, né? Então, o método histórico-crítico, ele até hoje sorrateiramente está infiltrado na nossa igreja. E você percebe alguns pastores, inclusive, defendendo essas perspectivas até o dia de hoje, pessoal. E é por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Por conta desses fatores, até agora propostos, que eu já falei para vocês, faz necessário o estudo da matéria bibliologia, né, com o intuito de aprendermos como nos defender dessas retaliações que advêm dos críticos, bem como ter um conhecimento sólido de como é que se deu esse processo de formação, consolidação do cânon e conceitos, né, como revelação, inerrância, inspiração, iluminação, dentre outros. É preciso, então, gente, que nós conheçamos como é que se deu todo esse processo, para que nós não venhamos cair na ladainha, né, dessa galera que não acredita mais em nada. Tem gente que não acredita mais, tem teólogos que não acreditam mais. E aí, uma coisa que eu preciso esclarecer para vocês é que muita gente fala assim, é por isso que quando o pessoal vai estudar teologia, acaba se esfriando na fé. Não é por causa da teologia, é porque, na realidade, nunca tiveram, de fato, um contato, um encontro, uma devoção, sabe, fiel a Deus. Porque eu digo para vocês que eu leio de tudo. Eu leio dos críticos até os ortodoxos. Eu leio de tudo. E por mais que eu leia de tudo,
é preciso que você tenha um equilíbrio e uma fé viva. Uma fé viva, não uma fé morta. Uma fé viva, para você entender o que é que você pode guardar e o que é que você tem que descartar. Por que vocês, como teólogos, vocês têm que ler tudo? Para vocês saberem o que é que estão falando. Mas por que vocês não podem absorver tudo? Porque quem teve já um encontro com Cristo não fica dando ouvido para essas ladainhas científicas. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Podem descobrir o que for. Eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia diz, eu acredito. Se a Bíblia não diz, eu não acredito. Por quê, pessoal? Porque se você não tiver essa confiança em Deus e essa confiança na palavra de Deus, você vai andar de perna bamba estudando teologia. Você vai cogitar em dois pensamentos. Vai! E é por isso que muita gente que vai estudar teologia acaba se decepcionando. Porque começa a descobrir coisas que o colocam na parede e ele, por não ter uma base sólida, não ter uma fé firme, não ter, de fato, o seu coração já preenchido, né, pela presença de Deus, vai acabar cedendo à tentação e vai acabar se tornando, melhor dizendo, um ateu. Tá bom? Então é por isso que vocês estão estudando essa matéria, para vocês descobrirem, saberem, de fato, o que é que a Bíblia ela realmente diz sobre ela. Então, continuidade aqui, vamos para a etimologia. De onde é que provém o termo Bíblia? O que significa esse termo? Quem escreveu a Bíblia? De onde eles escreveram? Essas aqui são perguntas célebres, tá? Que vocês precisam saber. Então vamos lá. Bíblia. De onde é que vem essa palavra Bíblia? Não sei se vocês já sabiam, mas se não sabiam, vão saber agora. Esse termo Bíblia, ele vem de um local, tá? A origem do termo Bíblia vem de uma antiga cidade fenícia chamada de Gubla, ou Gubla, nos escritos cuneiformes. Para quem não sabe, escritos cuneiformes são aqueles escritos de desenho, sabe? Então, os escritos fenícios eram escritos cuneiformes, né? Aqueles desenhozinhos. Foi chamada pelos hebreus de Gebal. Essa palavra Gebal, ela aparece, se não me falha a memória, 3 vezes na Bíblia, né? Era a forma que os hebreus se direcionavam, falavam sobre Gubla, mas o nome real da cidade é Gubla. Os hebreus chamavam de Gebal e os árabes de Gubai. Quando, lá no ano 323, Alexandre o Grande se torna o maior conquistador de todo o mundo, né? E vai helenizar todos os povos conquistados, fazendo com que todos os povos, então, agora tenham nomes gregos. Então, ele vai chamar essa cidade, Gubla, Gebal e Gubaio, de Biblos. Mas aí a pergunta que fica é, por que Biblos? Que diferença de Gubla, Gebal, Gubaio para Biblos? Por que é que os gregos, então, vai denominar, né, essa cidade de Biblos? Simples. Aquela cidade havia um forte comércio de papiros que vinham enrolados desde o Egito rumo à Europa e à Ásia Menor. Os gregos passaram então a intitular tais folhas escritas e enroladas de biblion, ou seja, a palavra biblion em grego é rolo, pois era naquela cidade que este material de leitura passara a ser difundido. Então, é nessa cidade, Biblos, né, que era uma cidade portuária e fazia com que todo tipo de escrito vinha enrolado, né? Biblion, era chamado de Biblion, eram pequenos rolos, era colocado dentro de vasilhas, né, de barro, vasos de barro tampados, e era transportados de navios, né? Egito, Europa, Ásia Menor. Então, os gregos chamavam essa cidade de Biblos por causa dos biblion, ou seja, por causa do rolo que ia de uma cidade para outra e passava ali por Bíblios.
O plural de biblion é Bíblia. Sendo assim, os inúmeros rolos, ou seja, vários rolos dentro de um mesmo vaso, era chamado de Bíblia, que posteriormente veio a significar um rolo composto por vários escritos. Então, pensa comigo. Um rolo só, bota aqui, ó. Vamos agora para uma encenação aqui para vocês, tá? Um rolo só, tá vendo? Um rolo só. Isso aqui era um biblion, né? Mas se eu tivesse vários desses aqui, biblion, se eu tivesse vários biblion, eu teria uma bíblia, que é o plural de biblion em grego. Então, é justamente nessa cidade e por conta dessa transição, né, constante que tinha de biblion sendo direcionado do Egito para a Europa, para a Ásia Menor, que da onde vem o termo Bíblia, né, que são livros, conjunto de livros, né, livros reunidos. E aí, pessoal, ó, só para vocês terem a localização, aqui tem o mar Mediterrâneo e aqui fica a cidade de Biblos. Tá vendo? Biblos fica aqui. Você tem Israel mais um pouco aqui embaixo. Hoje aqui essa região aqui é a região da Síria, né? Você tem aqui a Síria. Aqui, ó, nessa região aqui onde eu estou passando o mouse é a faixa de Gaza, e que Deus te livre de ir para lá, né? E é basicamente aqui que você tem Beirute, né, que é a capital, mas essa cidadezinha aqui, ó, Bíblia. Bom, Beirute, capital do Líbano, e é daqui e é por causa dessa cidade que hoje a Bíblia se chama Bíblia. Beleza? Antes da gente falar dos nomes da Bíblia, eu queria falar com vocês o seguinte. Primeiro, deixa eu dar essa informação aqui para vocês. Nós temos dois nomes de pais da igreja, né? Que primeiro utilizou o termo Bíblia para o conjunto dos livros inspirados que nós hoje conhecemos como Bíblia Sagrada. O primeiro foi João Crisóstomo e o segundo foi Atanásio. Então, João Crisóstomo e Atanásio foram esses dois homens que primeiro chamou os 66 livros de Bíblia, né? Ou seja, de livros, conjunto de livros inspirados, Bíblia, Palavra de Deus. Então, nós temos dois nomes, tá? Grava aí. Se caso algum dia alguém perguntar para vocês, por que foi que primeiro falou que a Bíblia era a Bíblia? Aí vocês vão explicar tudo que vocês já sabem de onde é que vem o termo Bíblia, que na verdade Bíblia é uma palavra grega que vem de Biblion, né? Biblion é um rolo, Bíblia são vários rolos, e quem primeiro, dentro da história da igreja, tratou a Bíblia, os 66 livros, como Bíblia, foi Atanásio e João Crisóstomo, todos eles do século IV, tá bom? Dito isto, vamos então aqui para os nomes da Bíblia. Tá? A palavra Bíblia não aparece no texto sagrado, por incrível que pareça. Em nenhum momento aparece Bíblia, né, na Bíblia. E ela só foi verbalizada pela primeira vez no século II pelos cristãos para denominar um conjunto de livros contidos na Bíblia. Esse século II aqui, corrija aí, tá? É século IV, pessoal. Tá bom? Século IV. Ou seja, tá Bíblia, os rolos. Então, Bíblia significa os rolos. Após um tempo, o termo Bíblia ficou conhecido como conjunto de livros das Sagradas Escrituras. A Bíblia, então, ela trata dela mesma com alguns nomes. Então, quais são os nomes que a Bíblia trata da Bíblia? Bom, Êxodo 17:14, ela é chamada de livro. Êxodo 24:7, livro da aliança. Êxodo 32:16, Escritura. Daniel 10:21, ela também é chamada de Escritura da Verdade. Isaías 34:16, livro de Yahvé.
Marcos 7,13, Palavra de Deus. Atos 7,42, Livro dos Profetas. Romanos 1,2, Sagradas Escrituras. 2 Coríntios 3,14, Testamento. Gálatas 3,10, Livro da Lei. 2 Timóteo 2,15, Palavra da Verdade. 2 Timóteo 3,15, Sagradas Letras. Então, você percebe que a Bíblia tem diversos nomes, então ela fala dela. E isso é algo que eu acho interessante, tá? É que a Bíblia, ela fala dela, com nomes diferentes, mas fala. Bom, então esses são os nomes da Bíblia. Nós temos aí alguns. Tem mais, tá, pessoal? Eu vou depois disponibilizar um livro para vocês lá, que é um livro base, que eu, inclusive, foi desse livro que eu tirei aquelas 7 perspectivas lá que eu tratei com vocês no início. Aquelas 7 perspectivas todas lá, elas são esmiuçadas por um autor. Eu vou colocar depois lá no grupo o livro e fazer a indicação dele. Bom, esses aqui são apenas alguns nomes, mas tem outros. Agora vamos falar dos escritores da Bíblia. Bom, a Bíblia ela tem cerca de 40 escritores, 40 autores dos mais diferentes. As diferenças dele vai das suas profissões, às suas famílias, aos locais onde eles escreveram, ao chamado que Deus tinha na vida de cada um. Então você percebe que cada livro da Bíblia Sagrada, cada escritor da Bíblia Sagrada tem uma peculiaridade, tem um motivo pelo qual Deus chamou. Eu coloquei aqui apenas alguns. Então, exemplo, Moisés, ele era um líder político, ele escreve no deserto. Pedro era um pescador, quem sabe escreveu na sua casa. Amós era um boiadeiro. Josué era um general de guerra. Ele deve ter escrito, o livro, seu livro em Canaã. E um detalhe para Josué é que Josué não escreve apenas o seu livro, tá? Josué escreve um trecho do Pentateuco. Tem um trecho do Pentateuco, tem uma situação do Pentateuco que Josué escreve. Quem consegue tentar adivinhar aí? Pensa aí. 5 segundos. Pensaram? Vou fazer outra pergunta para vocês. Lá em Deuteronômio conta a situação da morte de Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. Se Moisés escreveu o Pentateuco, quem escreveu sobre a morte de Moisés? Josué. Tá? Josué ele escreve a morte de Moisés. Então, além do seu próprio livro, Josué ele vai escrever sobre a morte de Moisés. Neemias era um copeiro, Lucas era um médico, Salomão era um rei, Mateus era um coletor de impostos, e por aí vai. Você pegar aí todos os escritores da Bíblia, você vai perceber que são funções diversas, mas todos eles tiveram algo em comum, o que? A inspiração. Todos eles foram homens chamados por Deus e tiveram a inspiração de Deus para poder escrever os livros ao qual Deus queria que cada um deles escrevesse. Bom, mensagem da Bíblia. Qual é a mensagem? Quais são as mensagens da Bíblia? Isso aqui é interessante, tá? Eu queria começar com essa daqui, ó. Apresentar Deus como Criador e Senhor de tudo. Uma vez, eu estava vendo um podcast do Adalto Lourenço, o falecido Adalto Lourenço. Esse foi no mês passado. O Senhor o recolheu, um dos maiores defensores que nós temos aqui do criacionismo, ele junto com Marcos Eberlin, morava fora, morava nos Estados Unidos, e aprove Deus levá-lo no mês passado. E uma vez eu assistindo um podcast com ele, e aí fizeram uma pergunta para ele, e a pergunta foi: por que o livro de Gênesis ele foi escrito? Qual o principal motivo de Deus ter inspirado Moisés a escrever no livro de Gênesis? Eu vou ensinar isso para vocês, pessoal,
com mais profundidade e propriedade quando nós estivermos estudando o Pentateuco. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui, já de antemão para vocês, como brinde dessa aula, é que imagine você que o povo de Deus, eles iam entrar em Canaã. E Canaã é uma das regiões mais idólatras que existia naquela época. Eram vários povos que existiam em Canaã, e cada povo com o seu Deus, e cada povo com a sua cosmogonia, ou seja, com a sua história, com a sua gênese do cosmos, ou seja, com a sua história da criação do mundo. Então, imagine você, o povo de Israel, entrando nesse cenário. Então, eu vejo que Deus ele faz com que Moisés antecipe a forma como que Deus criou o mundo e escreva já de fato isso, seja escrito em algum lugar, ou seja já uma tradição oral passada, sabe, de pai para filho, mas como é Moisés que escreve, provavelmente ele já deixa isso escrito para Josué de alguma forma. A gente não sabe como, né? Não tem como a gente saber disso, porque a Bíblia não fala e a arqueologia também não comprovou ainda isso, nem tem como, eu acho que faz tanto tempo isso, mas você percebe que Deus ele já faz com que o povo entre em Canaã sabendo como é que tudo começou. Porque quando ele estivesse em contato com as histórias de cosmogonia, ou seja, com as histórias de como é que tudo aconteceu em Canaã, automaticamente eles falariam assim, não foi bem isso que eu aprendi. Na realidade, o mundo não veio da junção de Asherá com Baal. Entendeu? Porque os cananitas, eles acreditavam que o mundo, ele veio a existir através de uma relação amorosa entre Baal e Asherá, né? Da mesma forma como a mitologia grega também trata sobre a Mãe Terra e o Deus Céu, né? E eles cruzam, né? Eles têm uma relação sexual e aí quando eles descruzam é que vai as coisas sendo criadas. Então, cada povo ali em Canaã tinha sua mitologia. Então Deus, já onisciente, sabendo disso tudo, prepara o povo para que o povo entre já em Canaã com a sua cosmogonia já definida, já sabendo que no princípio Deus criou todas as coisas. Bom, é por isso que a gente vê lá em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim vet het hashamai. No princípio criou Deus céus e a terra sem forma vazia. E a partir do versículo 2, como é que tudo se deu a partir daí. Tá bom? Então, a mensagem da Bíblia, primeiro, é apresentar que Deus ele é o Criador e Senhor de tudo. Ele criou e é Ele que manda. Segundo, apresentar sem reserva a verdade e a realidade do pecado. Uma das principais mensagens da Bíblia é que você entenda, você é pecador, né? Diferentemente do que Pelágio dizia, lembra de Pelágio? Quem foi Pelágio? Lembra? Lembra? Bota aí a cabeça para funcionar. A gente sempre vai voltar nesses conceitos, nesses teólogos, nesses nomes chaves da teologia. Lembra que Pelágio foi o nome que Agostinho combateu? Pelágio dizia o quê? Que nós não nascemos em pecado, nós não herdamos o pecado de Adão, né? Nós pecamos porque nós vivemos e somos influenciados por aquelas pessoas que estão em nossa volta e por isso pecamos, mas que nós, ao nascermos, nós nascemos sem pecado e o pecado de Adão ele não resvala em nós. Só que biblicamente sabe que isso é mentira, né? Pelágio ele estava equivocado. Nós nascemos em pecado porque herdamos de Adão e Eva o pecado chamado de pecado adâmico. Então, nós trazemos conosco a raiz do pecado de Adão.
Esse mesmo pecado que Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Então, a segunda verdade, a segunda mensagem da Bíblia é apresentar que o pecado ele é real na vida de todos, né? E você já nasce em pecado. Terceiro, é dizer que mesmo nós nascendo em pecado e tendo esse pecado, e tendo herdado esse pecado de Adão, como Paulo excelentemente vai discorrer sobre isso em Romanos, capítulo de número 9 até o 11, né? Deus também promoveu um plano de salvação para o homem. Se por um lado, Deus ele cria o homem acaba pecando por influência da serpente e por causa da fragilidade do ego que elevou ali no coração do ser humano naquele momento de ser igual a Deus. O homem peca. Então, a partir daquele momento que o homem peca, Deus já tinha, como Paulo vai dizer lá em Efésios, desde a fundação do mundo, já feito um plano de salvação. E nesse plano, o Cordeiro Perfeito, sem mancha, sem mácula, ele morreria por todo mundo. Então, essa é uma outra mensagem da Bíblia. Inclusive, eu acabei de ler um livro, Deuses Falsos, do Timothy Keller. É um excelente livro, eu li com um grupo de amigos, né? Todo dia a gente estava lendo um capítulo, depois fazíamos a nossa resenha no grupo, e é um livro espetacular, porque nesse livro o Timothy Keller ele consegue tratar sobre o assunto da idolatria, mas também tratar como histórias da Bíblia, existe sempre um pano de fundo de salvação. Exemplo, Jonas. Lembra de Jonas? Que Deus fala com Jonas, Jonas vai até Nínive. Ou seja, mesmo sendo uma cidade pecadora, mas parece que Deus queria salvar Nínive. E utiliza Jonas, que é alguém da casa para poder fazer o serviço, e Jonas não quer. Né? Ele até vai no primeiro momento, mas lá no capítulo 5 você percebe que Jonas fica revoltado porque Deus queria salvar Nínive. Então, parece que em diversas histórias da Bíblia Sagrada você vê que o pano de fundo sempre está essa ideia aí do plano de salvação de Deus para a vida do homem. 4. Apresentar a mensagem de esperança para os nossos dias. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque por mais que a gente viva momentos aí de guerra, né? Cada coisa, cada desgraça que acontece no nosso dia a dia, mas a palavra de Deus ela nos dá segurança, segurança de esperança. A palavra de Deus ela nos dá essa esperança. Para quê? Para que no futuro as coisas terminem bem. A quinta mensagem, então, da Bíblia é que pode acontecer o que for. No final, as coisas vão acabar bem. É por isso que tem uma frase que diz assim, no livro do Apocalipse é o maior spoiler que tem. Mais ou menos assim a frase. É como se quem lê o Apocalipse já sabe o que, vai acontecer, sabe? Então, eu não vou ficar desesperado, não, tentando adivinhar quando é que ele vai voltar, porque eu sei que ele vai voltar e eu já sei como é que tudo vai acabar. Então, a história da humanidade já é uma história com spoiler, já é um filme com spoiler, a gente já sabe o que vai acontecer. Só basta a gente fazer tudo que tem que ser feito, para que a gente possa fazer parte desse grupo seleto que naquele grande dia vai morar com ele. Beleza, pessoal? Vamos adiantar então aqui. Alguns fatos sobre a Bíblia interessantes e relevantes, que eu acho que é interessante vocês saberem. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Vocês sabiam disso? Em 1439, na Alemanha, quando Gutenberg ele cria a máquina de imprimir, né? O primeiro livro que ele vai imprimir é a Bíblia. Isso é excelente, pessoal, porque a partir do século XV em diante, a Bíblia, então, ela começa a tomar uma proporção, assim, avassaladora. Porque imagine uma época em que a Igreja Católica, ela dominava, ela era detentora, né, de todo conhecimento, ela era detentora de toda informação. Inclusive, eu ouvi certa feita de um pastor Tiago Rosas,
né? Ele dando uma aula sobre a Reforma Protestante, e existem escritos que dizem que a Bíblia Católica acorrentava a Bíblia no púlpito da igreja. Imagine, a Bíblia ela era tão libertadora que ela era preciso ficar acorrentada para que ninguém roubasse. E aí eu lembro, sabe de quê? Daquele filme Livro de Eli. Lembra do filme O Livro de Eli? Que o Eli sempre andava com aquele livro é a palavra de Deus, e aqueles ladrões, eles tentam o tempo todo roubar aquele livro dele, porque aqueles ladrões sabem que se eles tomarem aquele livro, eles vão continuar subjugando aquele povo. Então, a Igreja Católica, ela fazia isso, ela acorrentava a Bíblia para que ninguém pudesse ter acesso, só ela tinha acesso. Então, a partir do século XV, Gutenberg, então, ele começa a imprimir a Bíblia, imprimir a Bíblia. Não é à toa que você percebe no século XVI, quando explode a Reforma Protestante e Martinho Lutero vai lá pregar as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, uma grande, eu não vou dizer uma grande parte, mas muita gente já tinha impressão. Então, a Bíblia já tinha sido não comercializada, mas distribuída em alguns lugares. Algumas pessoas, né, que tinham uma condição monetária elevada, né, já tinham adquirido as suas impressões da Bíblia Sagrada, entendeu? E já começado a divulgar. É por isso que Lutero ele vai se enfurecer com a Igreja Católica, porque ela privava o verdadeiro conhecimento das pessoas, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais Martinho Lutero ele inicia essa revolução toda, porque ele não suportava que a Igreja Católica destoasse a verdade bíblica, né? Dizendo que a salvação era por meio das obras. Então, a pregação principal de Martinho Lutero era que a justificação, que nós somos salvos por meio da graça, né? Deus tinha nos justificado. Essa justificação ela foi de forma gratuita com base em Efésios 2:8. Beleza? Então, isso é um fato interessante sobre a Bíblia. Ela foi o primeiro livro impresso do mundo. Mas, além de ser o mais impresso, é também o mais vendido. As escrituras sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo. E essa informação eu peguei de um livro que foi escrito em 2011. Tá? Então, vocês façam aí as contas de vocês aí, 3,9 bilhões em 2011. Nós temos aí cerca de quase 13 anos, né, depois, com certeza aí outras línguas já foi traduzida a Bíblia Sagrada, e nós temos aí com certeza mais que 3,9 bilhões. E é por isso que a Bíblia é o best-seller. É o livro mais lido do mundo, é o livro mais vendido do mundo, e por aí vai. Outro fato interessante, e esse aqui eu acho que é uma curiosidade muito boa para vocês, tá? A Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Então, em 1227, o inglês Steve Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Em 1227. 300 anos depois, o outro padre, Robert Stephanus, organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulos a primeira versão da Bíblia Vulgata, em francês, com o sistema de capítulos e versículos. Ela só é publicada a primeira vez em 1553. Então, a Bíblia, como nós temos hoje, com a divisão em capítulos e versículos, ela teve a sua primeira versão em 1553. Antes disso, ela só foi dividida em capítulos em 1227 e em 1500 e pouquinho ela foi organizada pelo Robert Stephanus em versículos. E aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem. Aqui, ó. Eu trouxe uma imagem, tá vendo? Isso aqui é um programa que eu tenho e nesse programa eu tenho
eu tenho alguns manuscritos aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Mas eu abri aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui. De tela. Ó. Aí, agora acho que vai ficar melhor para vocês verem. Isso aqui é um manuscrito do Evangelho de João. Tá vendo? Vocês percebem como não tem divisão de nada? Tá vendo como é o manuscrito? Só tem as palavras maiúsculas, né? Aqui é o grego, né? João capítulo 1. E aí, esse aplicativo que eu tenho, ele já consegue me dizer onde é que são os versículos, tá vendo? Coloca aqui em cima, ele vai me dizer aqui, ó, Enarquion, Hologos, Kai Hologos, Ne Proctonus, Teon, Kai Teon, Hologos. Então, aí tem aqui a versão em inglês, Being God the world, in the world as with the God. No princípio era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tá vendo? Então era assim, ó. Vocês perceberem aqui, ó, são letras maiúsculas, tá vendo? E não tem divisão nenhuma, pessoal. Nenhuma, tá vendo? Isso aqui é todo o Evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho de João. Né? Vai até o versículo 38 aqui, ó. E é aqui que vai o processo de tradução. Tá vendo? Interessante, né? Interessante, né, pessoal? Eu separei para vocês aqui só para vocês terem ideia como é que funciona, como é o manuscrito original. Então, ele não tinha essa divisão de versículos e capítulos. Isso acontece em 1227, a divisão de capítulos. E só depois, lá em 1553, que Robert Stephanus ele vai colocar em versículo a primeira a Vulgata Latina, que era a Bíblia traduzida para o latim, né? A Vulgata, em francês, com sistema de capítulos e versículos. Beleza, pessoal? Vamos continuar, então? Bom, pessoal, na realidade, a gente já tem aqui, acho que quase 1h20 de aula. Então, se vocês perceberem aqui, ó, o próximo slide já era panorama histórico da Bíblia, falar sobre a formação da Bíblia. Mas, se eu entrar nisso agora, a gente vai demorar muito, né? Vai ser muito tempo. Então, eu vou encerrar a aula aqui agora, tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre a formação do Antigo e Novo Testamento, né? Da Bíblia Sagrada em si. E nós vamos falar também dos materiais utilizados na formação do cânon. E aí, na última aula, na terceira aula, a gente fala sobre os conceitos. Que aí é onde vai mexer muito na cabecinha de vocês. E eu acho que é a aula mais importante. Na verdade, todas são importantes, né? Essa já foi muito importante, porque já clareou muita coisa para vocês. Mas eu acredito que a última aula, né, é a mais importante. A próxima também é importante, porque você vai saber como é que a Bíblia chegou no momento que a gente tem hoje, né? Porque como é que foi formado o Antigo Testamento, formado o Novo Testamento, que eu acho super interessante. Mas eu acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Vamos devagarzinho, para não ficar muita informação também para vocês. Beleza? Então, Deus abençoe vocês. Fique agora aí com os momentos de perguntas e respostas. E mandem perguntas com relação a essa aula. Não me mandem perguntas com relação a coisas que eu falarei ainda na próxima aula, tá bom? Então, todas as perguntas que vocês tiverem dessa aula,
Pode mandar aí agora que a gente responde. Deus abençoe, pessoal. E até a próxima aula, tá?